Olá, participantes e assistidos, estamos de volta para falar da rentabilidade do primeiro mês de 2024. Este é o 13º episódio do nosso podcast Fala Fusesc. Eu sou a Carolina e estou acompanhada dos nossos especialistas de investimentos. Cadu, nosso diretor financeiro e administrativo, e Fausto, nosso gerente de investimentos. Essa turma boa que vocês já conhecem. Senhores, sejam bem-vindos. E já vamos começar aqui com a primeira pergunta para o Fausto. Fausto, a conversa começa com a gente querendo saber quais foram os segmentos que mais contribuíram e os que menos contribuíram para a rentabilidade dos planos em janeiro. Olá, Carol e ouvintes do Fala Fusesc. Os segmentos que mais contribuíram para a rentabilidade de janeiro foram a parte de renda fixa marcada na curva indexada a IPCA, assim como a parcela de renda fixa atrelada ao CDI, bem como o segmento de empréstimos. Já os segmentos que menos contribuíram foram os de renda variável, em função da queda de quase 5% do Ibovespa, a parcela de renda fixa marcada a mercado, principalmente os títulos com prazos mais longos indexados ao IPCA, o segmento de estruturados, onde se encontra o nosso fundo multimercado estruturado, e os imóveis. Joia, Fausto. E agora eu queria que você nos dissesse, de maneira geral, como é que foi o mês de janeiro para o mercado financeiro. Então, Carol, aquele movimento de novembro e dezembro que a gente viu ocorrer, que uma elevação significativa do Ibovespa em função de um forte volume de capital estrangeiro que entrou no país, foi de certa forma revertido em janeiro, né? O investidor estrangeiro tirou boa parte desses recursos que ele tinha alocado no final do ano passado em função de uma visão menos otimista em relação ao início da redução da taxa básica de juros norte-americana. Inicialmente, acreditava-se que o ciclo de cortes começasse em março. No entanto, após dados mais expressivos da economia divulgados recentemente, fizeram o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, praticamente descartar essa data. A consequência disso foi uma elevação das taxas de juros na marcação a mercado e uma queda da Bolsa Brasileira, do Ibovespa. Porque o que acontece? Foi retirado grande parte daquele volume de recursos que retornou para os Estados Unidos, Então tivemos aí uma apreciação do dólar frente ao real e a queda do Ibovespa, que a gente já comentou. Certo, Fausto. E agora, Cadu, a pergunta é para você. Na prática, o que é que ocorreu com a rentabilidade dos planos de benefício em meio a esse cenário descrito pelo Fausto? Olá, Carol. Olá, ouvintes do Fala Fusesc. O cenário que o Fausto descreveu no mês de janeiro foi um cenário realmente difícil para todo o sistema financeiro, em especial pela influência externa que nós acompanhamos ao longo do mês, que afetou bastante o nosso segmento de renda variável em especial. Nós temos algumas questões domésticas também, que estão sendo observadas pelo mercado, que acabaram fazendo subir aí a taxa de juros de longo prazo de alguns títulos que nós temos marcados a mercado. O impacto efetivo, eu posso dizer para você, a gente tem aproximadamente 12% do nosso patrimônio com alta exposição ao risco de mercado que deu essa variação negativa. Mais ou menos uns 350 milhões de reais que tiveram uma variação negativa de 3,5% no mês de janeiro por causa dessa oscilação de mercado. A metade desse volume é Bolsa de Valores. Nós viemos fazendo alocações ao longo do ano passado nesse segmento como um posicionamento estratégico para o ano de 2024, que inclusive a gente mantém como estratégia interna para os planos. E a variação negativa desse total aí, um volume mais ou menos de 11 milhões de reais, é o que foi um detrator da rentabilidade geral de cada plano. Estou falando do ponto de vista consolidado. Quando a gente olha os planos por dentro, o que nós vamos perceber? O plano 1 foi aquele que teve um menor impacto da marcação a mercado, porque ele tem um volume marcado na curva muito maior, ele é um plano mais maduro, e a exposição ao risco dele é menor. O plano Multifuturo 1 e Multifuturo 2 tiveram uma variação um pouco abaixo do que foi o plano 1, justamente por a gente ter uma exposição de risco maior para esse plano, considerando o cenário de longo prazo dele. De maneira geral, a gente pode dizer que os três planos foram bastante resilientes, porque nós tivemos um fechamento aí de Bolsa de Valores de aproximadamente 5%, nós tivemos uma queda de título de longo prazo aí de mais ou menos 1,5%, e mesmo assim conseguimos manter uma rentabilidade positiva nos três planos. Então, como mais uma vez a gente já citava desde o ano passado,
Os planos são muito resilientes e a gente tem um trabalho de não exposição ao risco quando não for necessário. E isso faz com que os planos apresentem um resultado positivo em meio a um cenário negativo, como foi o mês de janeiro. Perfeito, senhores. Cadu e Fausto, obrigada pelas explicações que são sempre tão importantes para acompanharmos a gestão dos nossos planos. Aproveito para convidar nossos participantes assistidos a continuarem conosco por aqui ao longo do ano ouvindo nossos podcasts e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham por meio dos nossos canais de contato. Agradecemos a audiência dos nossos ouvintes e esperamos por todos no próximo Fala FUSESC.